A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido essa como Nova CCB. Mas, irmão, queria deixar aqui uma mensagem da palavra sobre o ódio. Muitas vezes nós encontramos até uma palavra dessa que podemos entender que o cristão deve ter ódio, né? Gostaria de analisar, segundo as Escrituras, o sentido desse ódio, irmão, porque é muito importante. Eu queria começar ali, uma parte ali do povo dos Nicolaitas, irmão, onde tem uma parte bem clara, que diz assim, no Apocalipse 2, versículos do 6 ao 15, né, está escrito assim: mas uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos Nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então, Jesus, né? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas vocês é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Bom, até aqui tá bom, irmão. Então, irmão, veja, em algumas traduções, ela fala que odeia, mas odeia o que, irmão? Odeia as pessoas. Mas uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas, ou as obras, né? Prática e obra. Algumas traduções estão marcadas obras. Obras dos Nicolaitas, como eu também os odeio. Como o irmão, falei, eu odeio o pecado. Como Deus odeia o pecado, mas não ama o pecador. Nós não pecamos. Ele odeia porque nós fazemos, mas ele nos ama. E quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa. É assim a visão de Deus. Agora, dizer que Jesus tinha ódio, irmão. Alguns interpretam que Jesus tinha ódio. Olha, ele odiava os Nicolaitas. Não, nunca odiou o Nicolaita. Ele odiava as obras. Como quando Deus mandou o profeta na cidade de Nínive, Deus queria destruir aquela cidade e pessoas iam morrer. Mas com o que Deus estava indignado? Com as obras, com o que eles andavam praticando, com o pecado exercido. Aí Deus mandou o profeta para que aquelas pessoas se arrependam. Então Deus não odeia as pessoas. Assim, certos atos que as pessoas fazem, os atos, não a pessoa em si, irmão. Então nós temos que separar. Jesus não odeia, irmão, né? Jesus não odeia. E estava em outra parte aqui, irmão, que eu queria falar, os frutos da carne. Olha, veja bem, irmão. Em Gálatas, Paulo descreve que são os frutos da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, aqui ó, a ira, né? Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. São coisa que produz os frutos da carne. Então, irmão, quando nós lançamos esse sentimento de ódio contra a pessoa, aqui sempre é contra a pessoa ou contra animais, né, irmão? Essas coisas assim, né? Então nós estamos nos frutos da carne. Agora, quando fala que odeia no sentido, eu não gosto dessas coisas que você faz. Eu não gosto dessas palavras que você faz. A vida da irmã, o irmão é casado, às vezes o seu esposo tem uma mania de falar palavras, né, que você... Olha, eu não gosto. Eu odeio quando você xinga. Eu odeio quando você fala palavrão. Eu odeio quando você faz essas piadas assim, de mau gosto, né? Mas você não está odiando o marido, assim, minha irmã. Então, você não odeia. Você fala que não gosta das atitudes. É isso que quer dizer. Então aqui, em Apocalipse, está falando que odiava as atitudes das pessoas. O comportamento, as obras que eles faziam.
Porque Deus é amor, é misericórdia, irmão. Deus não tem ódio, né? Colocar que Deus odeia, irmão, é colocar, sabe, irmão, numa situação como carnal, não é verdade? Como carnal, né? Então, e Deus é espírito, irmão. E Deus se desagrada das obras, daquilo que a pessoa faz, comete, que ele não gosta, não da pessoa, né, irmão? Então, irmão, agora temos os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então você, meu irmão, não odeie as pessoas. Não odeie denominações. Tem uns ódios de denominações. Tem pessoa que odeia, mas ele fala, eu odeio, quero até destruir aquele ministério. Mas não é assim, irmão. Naquele ministério tem pessoas. Nós temos que levar o conhecimento para que elas sejam libertas, né? E a gente tem que cercar disso, do amor. Porque Deus é amor, não é assim? Deus é amor, e essa é a característica mais importante para um crente, para um cristão. Sem amor, irmão, o Pai, o nosso Deus, não entregaria o Filho dele. Foi pelo amor a nós que ele deu o seu Filho, né? Para que desse, né, sacrifício, para que nós tivéssemos vida. Sem amor, o Filho não enviaria o Espírito Santo de Deus também, que nós temos, para nos confortar, né? Sem amor é impossível, irmão, ter as outras virtudes dos frutos do Espírito. Então, o amor é tudo. Então, se você tem esse pensamento, ou às vezes que nós lemos uma Bíblia, uma palavra, e nós falamos, Jesus odiava, então eu tenho que odiar também. Não odeia ninguém, não odeia. Odeia a prática de pecado, odeia que as pessoas falam palavrão, eu não gosto, eu fico irritado, eu fico chateado, eu odeio quando você faz essas coisas, mas não odeio você, eu amo você. Mas esse comportamento eu odeio. É nisso, irmão, que nós temos que se apegar, porque muitos são aí, né, mestre, né, irmão? A gente não é nada, irmão, a gente não sabe de nada, mas o ódio não pode ter no coração do crente. Se você tem esse ensino que deve odiar aquele ministério, odiar aquelas pessoas, não odeia. Falou em pessoas, não odeia, né? Falou em más obras, falou em ensinos maléficos, falou em coisas que desagradam a Deus. Aí você pode até dizer que sair da sua boca e falar, não, eu odeio, vamos dizer assim. Mas eu teria uma palavra que é até forte. E ela precisa ser colocada nos pingos certinho. No que você odeia? Não odeio você, não odeio pessoa, não odeio os irmãos. Não, eu odeio esse ensino. Eu não concordo com esse ensino. Essas coisas assim, irmão, porque tem muitos que estão incentivando outros a ter ódio, né? Indiretamente, talvez não seria o sentido dele, talvez seria nesse sentido que eu estou falando, mas acaba as outras pessoas ouvindo, ele odeia, então ele está certo. Jesus odiou os nicolaítas, eu vou odiar também, né? Vou odiar também, eu odeio lá aquele ministério, eles são os nicolaítas, eles são, né? A doutrina deles são de heresia, então vou odiar. Não, ali tem pessoas, tem almas. Assim como Deus amou aquelas pessoas que se arrependeu, não fez mal, cidade de Nínive, né? Então é assim como Deus ama nós, quando nós pecamos, nós aborrecemos a Deus, entristecemos a Deus, mas Deus fica chateado, odeia o que nós fizemos, mas não nos odeia. Odeia a prática que nós estamos fazendo. Ele não vai gostar mesmo. Deus não vai gostar. Mas nos ama. Então, irmão, vamos ter esse ódio no meio do povo de Deus? O povo de Deus não é um povo de ódio. É um povo de amor, é um povo de misericórdia. Essa mensagem que eu queria deixar com você. Não tenha ódio no coração. Não expresse, não fala. Né? Porque o ódio é fruto da carne. E nós não estamos na carne. Nós temos que estar no Espírito, porque Deus é Espírito. E quando Deus fala que odeia o ensino, né? Essas obras que fazem, né? Essas práticas, Ele não gosta, mas Deus não odeia a pessoa, Deus ama todos. E seja quem for, se arrepender, tem um lugar, o coração de Deus é misericordioso e grande para nos perdoar e perdoar aquele que se desvia, aquele que às vezes pratica coisa que Deus não sagrada, mas se arrepende e Deus perdoa. Essa é a mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus.